O município de Itapajé completou exatamente 165 anos de emancipação política no último sábado, dia 20 de julho. No dia 20, o dia exatamente em que marcou os 165 anos de emancipação política do município, nós não tivemos festa, nós não tivemos bolo. Um feito histórico, né? E numa demonstração, já falei em outros momentos, ao meu ver, diz respeito à importância da data nesse contexto histórico, né, do município de Itapajé. O governo municipal decidiu, e pelo que eu conversei com algumas pessoas, realmente, foi a primeira vez que isso aconteceu, antecipar essa festa, mas eu não me refiro aqui apenas à festa dançante. A programação como um todo, alusiva ao aniversário do município de Itapajé de 165 anos, que é no dia 20 de julho, ela foi encerrada no dia 17 de julho, sob a justificativa de se economizar com o cachê das atrações artísticas, as contratações, né, de bandas que foram feitas pelo governo municipal para exatamente celebrar essa data. Evidencia aí que o objetivo era tão somente se realizar a festa, não era se festejar a data, o significado, a importância do aniversário de 165 anos de emancipação política do município de Itapajé. Mas para além dessas questões, né, que nesse ponto específico, ao meu ver, foi um ato errôneo do governo municipal, pela importância, pelo significado da data, nos cabe, eu acho que essa data de aniversário é sempre muito importante, uma reflexão exatamente acerca dos avanços, das conquistas que tivemos, e aí, logicamente, é preciso que se reconheça que tivemos ao longo desses últimos anos. Se a gente fizer aqui exatamente um retrospecto, por exemplo, né, dos últimos 10, 12, 15 anos, a gente vai sim encontrar pontos, conquistas importantes para o município de Itapajé. Mas é necessário também que façamos uma reflexão, uma análise acerca dos desafios que precisam necessariamente serem superados pelo município de Itapajé. Como pontos positivos ou conquistas ao longo desses anos, e aí eu vou me ater aqui a alguns e as conquistas em si, e não necessariamente as pessoas que direto ou indiretamente estão ligadas a essas respectivas conquistas. Nós temos aí o açude João Lira Magalhães, né, uma das principais conquistas do município de Itapajé ao longo desses anos. A gente teve aí Caixa Econômica, a gente teve Banco do Nordeste, a gente teve na educação a conclusão da Escola Eudes Magalhães, que eu julgo ser exatamente uma conquista extremamente importante para o município no contexto de educação, termos um equipamento dessa natureza, né, da Escola Eudes Magalhães aqui no município de Itapajé, e aquela que eu sinceramente julgo ser a mais importante depois do açude João Lira Magalhães, que é o campus da UFC, o campus Jardins de Anitta, aqui do município de Itapajé. Para mim, depois do açude, logicamente que todas as outras são importantes, mas ao meu ver, depois do açude, o campus da UFC, o campus Jardins de Anitta aqui em Itapajé, se torna, né, um empreendimento de extrema importância, que foi conquistado e que o município tem exatamente funcionando, né, aqui no seu torrão, beneficiando, né, centenas de jovens e futuramente milhares e milhares de jovens, não somente de Itapajé, mas também da nossa região. Como pontos a serem superados, dificuldades que são enfrentadas ainda pelo município de Itapajé, nós temos uma saúde que continua precária, que necessita extremamente, né, de melhoras. Nós temos uma infraestrutura também numa condição muito crítica, que, por exemplo, se a gente pegar nesse contexto de momento, não garante o mínimo de acessibilidade às comunidades da zona rural, boa parte delas, logicamente. E nós temos a questão da crise na geração de emprego e renda, que se faz necessário de uma ação enérgica, intensa, com planejamento, com visão de futuro, para que a gente consiga exatamente, né, no futuro próximo, resolver, se não 100%, mas pelo menos dar uma minimizada nesse contexto de tantas e tantas pessoas que estão desempregadas
que estão passando dificuldades, que estão necessitando de assistência, que estão necessitando de oportunidade aqui no município de Itapajé. Nós temos uma cultura, né, esquecida, se não total, mas parcialmente, uma juventude deixada à margem das políticas públicas, isso já de um certo tempo, pelo menos das políticas públicas principais e necessárias para esse público, aqui na nossa cidade, aqui no nosso município. E aí, dentro desse contexto, e analisando exatamente esses mais diversos pontos, mas em especial dos desafios a serem superados pelo município, a reflexão nos leva também ao porquê de tudo isso, ao porquê de nos encontrarmos exatamente nesse patamar. E aí, logicamente, né, seguindo de forma mais intensa nessa reflexão, a gente vai compreender que, de fato, né, parte disso, se não 100% disso, tem se dado por conta de que a maioria dos políticos escolhidos ao longo desses últimos tempos para nos representar, para lutar exatamente pelo bem, pelo crescimento, pela melhoria do município, eles têm decepcionado a população. Eles não têm levado a sério essa responsabilidade, esse voto de confiança que é dado pela população. E aí, obviamente, que o município, né, não poderia estar num cenário diferente do que o que está. Se aqueles que são escolhidos, que são votados, para que exatamente possam estar trabalhando para proporcionar essas respectivas melhorias e, consequentemente, estarem auxiliando a população a superar essas dificuldades, se não o fazem, se não agem dentro daquilo que é o anseio da população, obviamente o contexto de fato seria esse. Mas eu não coloco todos. Eu acho que nós temos alguns poucos, mas temos bons quadros na política local. E aí, para essa revolução ou esse acontecimento das melhorias acontecerem, se faz necessário que esse quadro seja maior, porque esse número reduzido que temos hoje dos bons na política, infelizmente não é suficiente para proporcionar a revolução e a melhoria que a nossa população, que a nossa cidade precisa. Então, é preciso que se aumente esse número, esse efetivo, né? Falamos há bem pouco aqui dos 6 anos do raio. Então, esse efetivo de bons políticos, de políticos de fato que tenham a intenção de trabalhar pelo bem do município, precisa aumentar. Não se cabe mais no nosso contexto aqui de realidade, não há mais espaço, porque o município já está muito penalizado por conta disso. Não há mais espaço para políticos que queiram utilizar a política apenas para beneficiar-se a si ou aqueles que estão próximos, para atender os seus interesses próprios. Nós precisamos aumentar esse leque de políticos bem intencionados e que de fato tenham a pretensão de trabalhar pelo crescimento do município. Eu falei há bem pouco aqui acerca exatamente de cultura, né? Na sequência aqui nós vamos trazer inclusive uma matéria produzida pela nossa equipe com o professor, escritor, cordelista, o Sérgio Magalhães, né? O nosso amigo Serginho. O Serginho, que é um abnegado pela cultura, que de forma autônoma exatamente faz das tripas, literalmente das tripas coração, para conseguir lançar seus livros, seus folhetos, suas produções. Uma das grandes figuras que evidencia tranquilamente, e isso reconhecido por todos, não somente aqui, mas fora também, né, do território, das fronteiras de Itapajé e até mesmo do estado do Ceará, reconhecido pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua abnegação. E dentro do município, o Serginho é um desses também que não encontra o apoio, o suporte necessário para fortalecer esse seu trabalho, que evidencia o nome, a cultura do município de Itapajé. Através lá do seu cordel, através dos seus escritos, das suas produções. E aí, o Serginho, diante desse quadro de dificuldades que ele e tantos outros enfrentam aqui no município, o Serginho precisa se submeter, por exemplo, a sair de porta em porta, a estar abordando um ou outro no meio da rua, implorando que comprem, por exemplo, um dos seus folhetos, um dos seus escritos, uma das suas produções, para que ele, com esse recurso, por exemplo, consiga ter condição de lançar os
as produções futuras. É assim que tem funcionado, porque falta, por parte do poder público, o suporte. E assim como o Serginho, essa é a realidade de tantos outros. Se a gente pegar esse contexto de festa do município de Itapajé, que em outros momentos foi bastante rica, com atividades esportivas, com espaço para os nossos artesãos, para os nossos artistas, nesse ano especificamente nós não tivemos isso. E quão importante seria exatamente, né, se aproveitar esse momento, repito, uma data importante, uma data histórica, de um povo rico, de uma história muito forte, muito intensa e de uma cultura muito rica, ter exatamente dado oportunidade, conseguir com o poder público uma ajuda de custo, por menor que fosse, para essas pessoas, até como forma mesmo de incentivo, uma vez que apoio praticamente sempre lhes faltou. E aí você pode dizer, mas o município não tem condição. Esse argumento não cola. Foi gasto mais de R$500 mil com a contratação de atrações artísticas. Eu repito, eu não sou contra a festa, mas acho que tudo precisa se ter um planejamento. Você poderia ter feito uma divisão melhor desses recursos. E uma festa do município precisa necessariamente conter uma programação que contemple a sua população, que contemple exatamente e enalteça a sua história, a sua tradição, a sua cultura. E os nossos artistas locais, praticamente todos, não vou dizer todos, porque um ou outro ainda conseguiu ter um espaço nessa programação que foi realizada agora recentemente, precisa também ter esse reconhecimento. São reflexões que eu queria deixar exatamente dentro desse contexto em que celebramos os 165 anos de emancipação política de Itapajé. 12 horas e mais 22 minutos. Vou trazer agora a matéria com o professor Serginho, que está lançando mais 2 trabalhos, com essa sua luta, com essa sua garra, que são trabalhos, né, que eu considero extremamente importantes. Não apenas o cordel, a arte que o Serginho tão bem desenvolve, tão bem trabalha, mas porque aqui nós temos exatamente contos, né, que evidenciam exatamente essa riqueza cultural, riqueza histórica nossa aqui do município de Itapajé. Um deles fala exatamente aqui das lavadeiras da Rua do Açude, né, e a cobra misteriosa, esse conto. O outro, o tesouro encontrado na capela de Nossa Senhora da Penha, que é a igreja lá do distrito de Santa Cruz. Vamos conferir a matéria.